Quero convidar os irmãos a abrirem o texto comigo, lá em Atos capítulo 16. Lucas, o médico, escrevendo em Atos capítulo 16. O mesmo Lucas que escreveu os evangelhos, o evangelho, melhor dizendo, desculpa, o evangelho de Lucas, também descreveu os Atos do Espírito Santo e o início da igreja aqui no livro de Atos. Eu leio a partir do verso 19 até 34, é um texto um pouco longo, mas é necessário para que tenhamos entendimento de todo o contexto em que falaremos hoje, nessa manhã, a respeito de uma família restaurada pelo poder do Evangelho. Então eu convido os irmãos a acompanharem comigo a leitura, Atos capítulo 16, eu leio a partir do verso 19 até 34. Diz assim o texto sagrado: Vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque nós somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, todos nós estamos por aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos aqueles que eram da sua própria casa. Naquela mesma noite, cuidavam deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua Palavra, rogamos mais uma vez que o Senhor fale ao nosso coração. Te damos graças por essa experiência descrita por Lucas, e nós te louvamos porque o Teu Espírito Santo guiou o Teu servo a registrar essa experiência que falou e continua a falar à Tua igreja e a todos aqueles que temem ao Senhor. Em Jesus pedimos a orientação do Teu Espírito e pedimos que o Senhor guie as nossas vidas de acordo com a Tua vontade. Em Jesus nós oramos. Amém. Amém. Aqui nós vamos hoje dar início a uma série de reflexões a respeito da família. E é muito interessante falar sobre família nesse tempo onde a família tem sido alvo e bombardeio de tantos e tantos ataques. Essa instituição criada por Deus tem sido bombardeada, tem sido massacrada, e nós precisamos, como igreja, levantar a voz e dizer que as famílias são amadas por Deus e que Deus tem um plano a realizar na nossa sociedade por meio da família. Foi Deus que instituiu a família e nós precisamos lutar pelas nossas famílias, cuidar bem das nossas famílias, e nós precisamos ter a consciência de que o poder do Evangelho pode transformar qualquer cenário das nossas famílias. E nessa perspectiva a gente vai acompanhando e vendo algumas questões na nossa sociedade, como as músicas, a cultura,
as próprias notícias que vão chegando a nós vão mostrando que a família vai sendo completamente deixada de lado, e principalmente a mídia tem colocado para nós que a instituição família já não existe mais. Como nós ouvimos na semana passada, parece que casamento está fora de moda. O que está na moda agora é cada um ter a sua sexualidade de uma maneira livre, à vontade. As canções dizem isso, a cultura diz isso. Eu me lembro quando estava fazendo uma pós-graduação em serviço social, alguns anos em Bauru, a nossa professora falava de novos arranjos familiares, e aquilo já me assustava há 5, 6 anos atrás, e eu ficava pensando assim, será que isso de fato vai acontecer? Agora, a família tradicional, pai, mãe, filho, vô, tio, está fora de moda, e agora tem novos arranjos. E aí nessa semana eu fui dar uma olhadinha lá no Instagram, vi que agora não tem mais casal, agora está na moda, é trisal. São 3 pessoas, é um homem com 2 mulheres, ou 2 mulheres com um homem só, está na moda isso. E essa questão da sexualidade completamente aberta tem danificado muitas crianças, os adolescentes, os jovens estão perdidos, sem referenciais. E nessa manhã, e a partir desse domingo, eu quero falar aos irmãos e mostrar a realidade bíblica para as nossas casas, para as nossas famílias, e principalmente nessa manhã, uma família restaurada pelo poder do Evangelho. É claro que o texto aqui está com a ênfase na conversão do carcereiro, mas temos aqui todo um contexto da igreja que nasce por conta dessa viagem de Paulo e pela passagem de Paulo naquela cidade. Se você está com a sua Bíblia aberta, eu peço que você dê uma olhadinha comigo, quando Paulo chega lá na cidade de Filipos, a partir do verso 11, dá uma olhadinha comigo. Eles navegaram até Trode, chegaram até a cidade de Neápolis, depois chegaram a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro distrito da colônia. Veja que Paulo tinha uma visão clara, ele chega nesse primeiro lugar, nesse primeiro distrito da colônia e fica ali. E diz o texto aí no versículo 12 que nessa cidade eles permaneceram alguns dias. Paulo vai ficar aqui por volta de quase um mês, e no sábado Paulo vai usar aquela estratégia que nós já vimos. Ele vai na sinagoga, ele não encontra essa morada, e depois ele vai a um lugar de oração. Veja que a igreja de Filipos nasce de um momento de oração, de uma reunião de oração pelas mulheres, e Paulo vai ter o primeiro contato com as mulheres, e aqui já quebrando todos os paradigmas judaicos, ele vai ter um contato com as mulheres, e vai falar a um grupo de mulheres, e Paulo então vai num grupo de oração, numa reunião de oração, num círculo de oração, e começa a pregar naquela cidade, por meio dessa estratégia missionária que ele vai ter o encontro com as mulheres. Você vai se lembrar quando Jesus foi conversar com a mulher samaritana, ela vai falar o seguinte: não, você é judeu, e você é homem, você não pode ter contato comigo. E agora Paulo vai seguindo a mesma estratégia de Jesus. Paulo vai ter contato com esse grupo de mulheres, e aí no versículo 14 nós temos a informação da conversão da Lídia. Essa irmã que se converte, era uma mulher vendedora de púrpura, temente a Deus, está aí no versículo 14, e ela escutava Paulo e Silas falando, e olha que interessante, o Senhor lhes abriu o coração. Veja que o Espírito Santo de Deus já estava trabalhando no coração dela, o Espírito Santo de Deus já estava trabalhando no coração daquelas mulheres, e quando Paulo e Silas estavam ali pregando, anunciando, diz o texto que Deus abriu o coração. E aqui eu gostaria de fazer uma aplicação a nós. Será que nós estamos orando e clamando a Deus para que o Espírito Santo do Senhor atue no coração dos nossos familiares que ainda não conhecem a palavra? Às vezes nós gostamos e queremos pregar a palavra, mas não queremos investir tempo numa agenda de oração, pedindo que Deus prepare o coração. Lembra da parábola do semeador, quando Jesus ensina que a boa semente precisa cair também num bom coração, numa boa terra. Então, às vezes, a nossa semente, ela é boa, porque é uma semente do Evangelho, mas às vezes nós não investimos tempo agenda de oração, colocando os nossos familiares diante do Senhor. E aí quando nós lançamos a semente não que ela não produza fruto, mas a terra que recebe a semente não é boa, ela não foi preparada. E veja o texto que Paulo e Silas estavam orando, pedindo que Deus cuidasse e desse uma oportunidade do nascimento de uma igreja ali na cidade de Filipos, e aí prepara
o coração de Lídia, e Lídia então vai receber a mensagem de Paulo e Silas, e diz o texto que o Espírito Santo lhes abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Então veja que o Espírito Santo estava trabalhando no coração de Paulo e de Silas, e o Espírito Santo estava trabalhando no coração daquelas mulheres. Ela recebe a mensagem de Deus, é muito interessante isso, que logo depois ela já passa pela profissão de fé e ela já é batizada. Versículo 15, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa. Veja que a expressão de Paulo ao carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aqui nesse caso, quem é a chefe da casa? A responsável pela casa? Lídia. Então Lídia, tendo um encontro com o Senhor Jesus, consequentemente, todos os da sua casa também têm um encontro com o Senhor Jesus. Lembrando que a pessoa que organiza a casa, a pessoa que toma conta da casa, quando ela tem um encontro com o Senhor Jesus, ela leva o evangelho para todos aqueles que são da sua casa. Veja a nossa responsabilidade. Uma vez que somos cristãos, nós precisamos levar essa mensagem para todos aqueles que são também da nossa casa. E é muito interessante observar o texto de Lucas, que ele vai dizer o seguinte: ela foi batizada e todos aqueles também que eram da sua casa, ou seja, toda a sua família. Eu imagino a alegria de Paulo e Silas poder batizar uma família inteira, e o texto não diz quantas pessoas eram, mas diz o texto que todos foram batizados, e aí ela faz um pedido. Se você, estou no versículo 15, se você julgam que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí fiquem comigo. E diz o texto que Paulo e Silas ficaram constrangidos e ficaram ali. O que Paulo e Silas fizeram na casa de Lídia? Só ficaram lá comendo os quitutes? Tomando um cafezinho que veio lá daquela região de Filipos? Claro que não. Paulo e Silas entram na casa daquela mulher, aquela mulher é influente naquela região, eles pregam a palavra para todas as mulheres, e outras mulheres têm um encontro com o Senhor Jesus e têm a oportunidade de ouvir o evangelho. Tanto é que depois Paulo vai escrever aos Filipenses e vai citar grupo de mulheres que estavam envolvidas no trabalho cristão. Então veja, Lídia recebe a mensagem do Evangelho, é transformada pela mensagem do Evangelho, e ela leva a mensagem do Evangelho para os seus e para todas as suas amigas. Só que nesse intervalo acontece algo interessante aí no versículo 16, acontecendo que indo nós para o lugar de oração, lembrando que Paulo ficou ali alguns dias, então Paulo usou a casa de Lídia como um ponto de pregação. Quem é aqui da época do ponto de pregação, lembra? Ponto de pregação. A igreja de Filipos nasce na casa, ou na sala, ou na garagem da irmã Lídia, não da Lídia da nossa igreja, mas da Lídia da nossa igreja também poderia ser, mas Paulo e Silas vão lá todos os dias que ficam naquela cidade para pregar o evangelho. E todo dia que Paulo e Silas estavam indo para um lugar de oração, olha que interessante, como que chamava a casa de Lídia? Como que Lucas descreve? Ele não fala a casa de Lídia, ele fala o seguinte: a casa que tinha um lugar de... Uma pergunta: será que a nossa casa é reconhecida como um lugar de oração? Será que nós poderíamos falar o seguinte: a minha casa, a minha sala, a minha mesa de jantar é um lugar de oração? Porque a Bíblia está dizendo isso. Eles estavam indo para o lugar de oração, e nesse momento, ou nesses dias que eles iam para esse momento de oração, saía sempre ao encontro deles uma jovem possessa de espírito adivinhador. Parece que esse espírito adivinhador faz parte da nossa cultura ainda hoje, e você pode passar em alguns lugares e ver aí nos postes, né? Búzios, tarô. Tem muita gente querendo conhecer o futuro, esse espírito de adivinhação, tem muita gente que faz isso. Se você um dia andar no centro da cidade, você vai ver algumas senhoras lá que ficam pedindo: deixa eu ver sua mão. Falo, é mão. Outro dia eu falei para a mulher: deixa eu ver sua mão. É mão, igual todo mundo. Não, deixa eu ler o que vai acontecer, não quero saber. Isso daí é tudo falcatrua, a gente não crê nisso. E lá já havia esse movimento. E esse movimento é o seguinte: incomodava Paulo, porque tinha muito lucro, tinha pessoas que ganhavam dinheiro com isso, e Paulo, com o seu temperamento, e Paulo não era tão fácil, né, gente? Vale lembrar que o temperamento de Paulo, ele era duro na queda.
Paulo não era tão agradável como a gente imagina. E a gente consegue entender o temperamento de Paulo. Agora você imagina Paulo indo todo dia para o lugar de oração e essa jovem adivinhadora aí falando com Paulo. Até um dia em que Paulo fica completamente incomodado com isso e fala o seguinte: olha, diz o texto que ele ficou indignado. Você imagina para Paulo ficar indignado. E ele se volta para aquele espírito. Veja que interessante, Lucas não diz que Paulo conversou com a mulher. Lucas diz que Paulo conversou com o Espírito e disse o seguinte: em nome do Senhor Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Paulo liberta essa mulher também. E aí Paulo vai com a mensagem do Evangelho resgatar essa mulher. Agora veja que interessante, que mesmo o demônio reconhece aquilo que Paulo e Silas estão fazendo. Olha uma olhadinha no versículo 17. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Quem está dizendo isso? O próprio demônio. Então o demônio está dizendo: esses homens são servos de Deus Altíssimo e eles estão anunciando o caminho da salvação. Até os demônios estavam reconhecendo que Paulo e Silas estavam pregando e anunciando a mensagem poderosa do Evangelho. Por quê? Esse espírito adivinhador já tinha visto aquilo que havia acontecido na casa de Lídia, o poder transformador do Evangelho. E agora simplesmente essa mulher também é liberta. Agora o texto vai dizer para nós que havia muita gente que ganhava muito dinheiro com isso. E quando eles ficaram sabendo que agora o lucro não haveria, o dinheiro não entraria mais, porque agora ela foi liberta desse espírito adivinhador, o que eles fizeram? Chamaram Paulo e Silas à presença de todos, arrastaram eles à praça e os prenderam. E aí as autoridades da cidade, no versículo 20, vão falar o seguinte: olha, esses homens aí, sendo judeus, trouxeram algumas coisas, estão perturbando a cidade, estão trazendo aqui novos costumes, estão anunciando um outro evangelho, uma outra mensagem, uma mensagem que nós não recebemos, nós não podemos receber, afinal de contas nós somos romanos. E aqui a gente já tem esse primeiro embate: olha, eles são judeus e estão trazendo novos costumes para a nossa cidade. Que história é essa? Que mensagem é essa? E nós não podemos receber. É interessante que os pretores da cidade rasgam as roupas de Paulo e Silas. E eu não sei como seria isso nos nossos dias, para a gente ter uma noção, ou para a gente imaginar, porque nós não queremos ficar nus na frente de ninguém, correto? Desde da queda do homem, Deus pede que nós guardemos o quê? A nossa nudez. Uma das questões, por exemplo, para mim, mais constrangedoras até hoje na minha vida, foi quando eu fui fazer cirurgia. E aí veio a enfermeira e me deu um roupão. Quem aqui já usou aquele roupão de hospital? Gente do céu. Aí eu olhei para ela assim, Cátia, e falei assim: é isso aí que eu tenho que usar? Sim, senhor. Já tomou banho? Sim, senhora. Põe esse roupão aí. Aí fui lá e coloquei negócio, comprido, William, vem até aqui. Só tinha um fiozinho atrás. Aí ela falou assim: não, deixa que eu amarro. Nossa, aqui foi aquilo. Eu pensava assim: você vai ver aqui. E ela amarrou. Ela falou assim: pode ficar tranquilo, meu filho, porque daqui a pouco, lá no centro cirúrgico, vão arrancar tudo. Eu falei: tudo? Não tem uma cobertinha para vir até aqui, assim? Você imagina a cena, praça pública, Paulo e Silas nus, e o açoite romano era com vara, porque o dos judeus era com chicote. Quem aqui já apanhou de vara? Na perna dói, não dói? Imagina nas costas. Eles começam a apanhar, porque a propaganda e a pregação do evangelho era ilegal. E por que eles estavam apanhando? Porque eles foram fiéis a Deus e estavam anunciando o santo evangelho. Eles estavam levando a mensagem de transformação às famílias. E agora eles estão apanhando. E aí eles recebem esse açoite. E aí o carcereiro recebe a missão de cuidar deles. Está aí no versículo 23. E aí, então quero falar do carcereiro. Fui fazer minha lição de casa e pesquisar um pouco
a respeito dessa figura do carcereiro, que é extremamente diferente da visão que nós temos hoje do carcereiro em nossa cultura. Mas o carcereiro romano, ele era um militar treinado para ser extremamente bravo. E aí, fazendo umas comparações, quem aqui assistiu aquele filme do BOPE, a Tropa de Elite, lembra? É como se ele fosse um camarada do BOPE, bravo. Aquele camarada assim que você olha para ele assim, só a presença dele assim já te deixa intimidado. Sabe aquele soldado rústico, bruto? Ele teria que ter a estupidez como padrão de conduta. Um soldado romano. Ele tinha que ser extremamente bruto. A brutalidade fazia parte. Era um contexto completamente insalubre, porque as celas daquele contexto eram as celas imundas, ficavam lá no recôndito. Ele tinha que ser truculento. Agora, você imagina essa pessoa, esse carcereiro, convivendo com a sua família. Eu queria que vocês pensassem comigo nesse instante. Como era a relação desse carcereiro com a sua família? Como era para a esposa dele viver com um homem extremamente truculento, bravo, austero? Como que era para os filhos ter um contato com o carcereiro? E aí nós acompanhamos ele, porque o texto vai dizer que ele, além de bater, além de machucar Paulo e Silas, ele também levou eles para o cárcere interior. Dá uma olhadinha aí no verso 24. Ele recebendo tal ordem que ele tinha que guardar com segurança. E aqui com segurança é o seguinte, com a própria vida. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim? Não está ligada a caixa aí? Tá? Recebendo Paulo e Silas, ele tinha que guardar com segurança, e com segurança significa com a sua própria vida. Ele tinha que guardar Paulo e Silas com a sua própria vida. E aí ele leva eles para o cárcere interior, aprisiona no tronco, e aí esse carcereiro está fazendo o seguinte, ele está torturando Paulo e Silas. A cela interior era a cela mais recôndita, mais fria, mais insalubre, lá no fundo. E aí por volta de meia-noite, o que Paulo e Silas estão fazendo? Orando e cantando, louvando a Deus. Eu acho muito incrível essa postura de Paulo e Silas, porque a expressão no grego, orando e cantando, significa que eles não estavam orando e cantando para pedir libertação a Deus, mas eles estavam orando e cantando, louvando a Deus pela oportunidade de serem fiéis a Deus. Eu acho isso maravilhoso demais, porque às vezes, quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos padecendo, nós ficamos clamando e lembramos de orar, pedindo libertação. Paulo e Silas não estavam pedindo libertação, eles estavam agradecendo a oportunidade de serem considerados fiéis da proclamação do Evangelho. Eles estavam orando e clamando, e é muito interessante, porque os demais companheiros estavam escutando, os demais companheiros estavam ouvindo. Aí eu não quero que você pense assim, olha, será que a minha casa deve ser um testemunho do Evangelho? Eu quero dizer, a sua casa tem que ser um farol, e a sua casa tem que ter o som do louvor e da oração a Deus. Os seus demais companheiros, os seus demais vizinhos, os seus demais familiares devem ouvir dos seus lábios, dos meus lábios, o nosso louvor, as nossas orações, agradecendo a Deus pela salvação que há no nome do Senhor Jesus. Às vezes a gente coloca uma música em casa, a gente fica pensando assim, será que os vizinhos estão ouvindo? Porque eu ouço o som que sai da casa deles, você ouve? E é ruim, né? Eu gostava, antes da pandemia, quando eu podia receber as pessoas em casa. Eu já contei, eu acho, isso aqui, e aí uma vizinha falou assim, olha, é tão gostoso quando a gente vê que tem carros aí na frente da sua casa, aí, porque sai uma música boa, uma conversa boa, uma alegria boa. E eu não vejo a hora de poder começar a receber de novo o povo em casa para ter essa alegria boa. Porque a gente pensa que eles não estão ouvindo, mas eles estão ouvindo. Paulo e Silas, com as costas rasgadas,
estão louvando e adorando a Deus, e Deus usa todos os mecanismos para abençoar o seu povo e para conduzir o seu povo a cumprir a missão. Diz o texto que de repente houve ali um terremoto, sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e Deus usa um terremoto para libertar os seus servos e para cuidar da transmissão do Evangelho. E às vezes a gente fica pensando se Deus está usando todos os mecanismos, e Deus está usando tudo, inclusive a criação, para levar o Evangelho adiante. E aí o carcereiro desperta do sono, detalhe, por que ele estava dormindo, hein? Sempre os vigias gostam de dormir, sim ou não? Gostam de dormir. Eles fingem que estão vigiando. Lá onde eu moro tem uma portaria lá. Aí você chega lá, o cara está assim. Opa! Eu falei assim, lá na minha igreja também tem uns camaradas assim, brinquei com o meu porteiro lá. Tem uns caras lá que... Ô irmão, aí ele fala assim, não pastor, eu estou em espírito de oração. O carcereiro estava dormindo, em espírito de oração, lá não sei qual dele, mas ele estava lá dormindo, e ele desperta do sono, ele vê todas as grades abertas, e ele fala o seguinte, olha, o que eu vou fazer? Ele puxa a espada, e ele vai tentar o quê? Se suicidar, porque ele fala o seguinte, se esses camaradas fugiram, e eu passarei uma vergonha terrível, é melhor eu ter a dignidade de morrer me matando, do que ser completamente envergonhado publicamente. Então ele fala o seguinte, olha, eu vou me matar. E aí Paulo e Silas bradam e falam o seguinte, não te faças nenhum mal, homem, nós estamos aqui, nós não fugimos. Veja o testemunho cristão. Se fosse uma outra pessoa, um outro preso, o que ele faria? Portas abertas, o que a gente vai fazer? Pé na tábua, vamos embora. Paulo e Silas, cientes do que Deus estava fazendo na vida deles, ficam ali. Versículo 29, então o carcereiro, tendo pedido uma luz, para você imaginar e perceber a escuridão do lugar, o texto vai dizer que era meia-noite, mas também naquela época não tinha energia elétrica, então ele vai lá com uma luz, ele entra, fica trêmulo diante de Paulo, ele se prostra diante de Paulo e fala, não estou entendendo nada, e aí ele retira Paulo e Silas para fora, e ele faz uma pergunta magnífica, senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? E parece que ele não entendeu ainda a mensagem do Evangelho. Isso acontece com muitas pessoas. O que eu devo fazer para que eu seja salvo? É a mesma pergunta do jovem rico. Lembra do jovem rico? Ele chega para Jesus e fala o seguinte, o que eu devo fazer? Aí Jesus fala assim, não é o que você faz, é o que Deus faz. Porque essa é a mensagem do Evangelho. A religião ensina para nós que nós devemos fazer coisas para receber a salvação. O Evangelho significa que nós não fazemos nada. É Deus que faz tudo, amém? É Deus que faz tudo. É Ele que nos amou, o plano é dele, o sacrifício é dele, o filho é dele. A religião ensina a gente a fazer coisas para agradar a Deus. O Evangelho ensina a gente a se entregar à mensagem redentora de Deus. E ele está perguntando isso para Paulo. O que eu devo fazer? E a resposta de Paulo é magnífica. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E essa era a declaração confissional da igreja primitiva. Jesus Cristo é o Senhor. Então você precisa crer, e essa expressão aqui no grego é muito interessante, porque crer para nós e para a nossa cultura é simplesmente confessar, é somente falar. Crer no grego aqui significa o seguinte, abandone tudo e volte-se para Deus. Crer aqui tem um sentido de conversão, creia no Senhor Jesus, abandone seus ídolos. Abandone essa ideia religiosa que você deve fazer alguma coisa para Deus e creia no Evangelho. E crer aqui significa o seguinte, confesse que o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida, é o Senhor da sua casa, leve essa mensagem para o seio da sua casa, creia no Senhor Jesus e dê publicidade a essa crença, mostre que essa crença no Senhor Jesus vai mudar o curso da sua história. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte para ele, se você era um pai truculento, agora você vai ser um pai transformado pelo poder do Evangelho.
Se você era um homem extremamente bruto, estúpido com a sua esposa, ou carcereiro, agora que você crê no Evangelho, agora que você está acreditando no Senhor Jesus, você vai mudar o curso da sua história, você vai ser um marido exemplar. E o que as esposas mais esperam é de um homem transformado pelo poder do Evangelho. O que os filhos mais esperam nos nossos dias? De que os pais sejam transformados pelo poder do Evangelho. Então creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E olha que interessante, no momento da conversão, o carcereiro recebe uma missão também. Se você crê no Senhor Jesus, você tem a oportunidade de levar o Evangelho para o centro da sua casa. É tu e todos os da sua casa. Então veja a missão que nós temos, de levar essa mensagem transformadora do Evangelho para o centro da nossa casa e buscar na presença de Deus, por meio da atuação do Espírito, a transformação de todos os nossos familiares. Só eu que tenho familiares que ainda não se renderam ao Evangelho? Ou você tem também? Creia no Senhor Jesus e será salvo, você, tu e tua casa. E a gente recebe essa missão. Agora, se eu e você já fomos transformados pelo poder do Evangelho, o que nós precisamos fazer? Levar essa confiança e esse clamor de entrega para as nossas famílias. Chegar nas nossas reuniões familiares e dizer isso: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Olha a transformação. E é muito interessante porque algumas décadas atrás a gente falava de conversão, de transformação, e alguns irmãos aqui vão se lembrar disso. A gente falava que uma pessoa quando se convertia, ela mudava de fato e de verdade. Quem é desse tempo? Hoje em dia a gente, por conta dessas psicologias mais modernizadas, a gente fala assim, não, a gente está no processo, e demora para a gente ver um fruto de transformação na vida da pessoa. O que Lucas narra para nós é uma conversão instantânea. Esse camarada estava a ponto de suicidar-se. Dá uma olhadinha aí no versículo 33. Naquela mesma hora da noite, que hora que era? Mais de meia-noite, madrugada. Imagina você e eu fazendo evangelismo na madrugada. Paulo e Silas, presos. Naquela mesma hora, na madrugada, cuidando deles. Veja a transformação. Esse homem havia batido em Paulo e Silas. Agora, olha que interessante, as mesmas mãos que aprisionaram os pés ao tronco, são as mesmas mãos que estão cuidando. As mesmas mãos que pegaram a vara e bateram, agora são as mesmas mãos que estão fazendo carinho e cuidando. Veja como o poder do Evangelho transforma as nossas vidas. Às vezes a gente fica falando o seguinte: ai pastor, eu falei muita coisa que não devia no contexto familiar, então use a sua boca para abençoar, para proclamar coisas boas. Se você já usou as suas mãos para fazer coisas que não agradam a Deus, use agora as suas mãos para levar conforto e carinho às pessoas da sua casa. Se as suas mãos já feriram outras pessoas, usem essas mãos agora, pelo poder transformador do Evangelho, para fazer carinho, aconchego. Tive a oportunidade de conviver com um homem muito parecido com esse, que em dado momento ele falava assim: olha pastor, eu bati muito nos meus filhos. Eu, infelizmente, chegava bêbado em casa e machuquei meus filhos. E agora que eu sou convertido, o que eu faço? Eu falei assim: use as suas mãos agora para trazer muito carinho para os seus filhos. Aquele tempo e aquele dinheiro que você investiu no boteco, coloque seus filhos no carro e vai para um parque. Paga pipoca, algodão doce, quem gosta de algodão doce? Aquela batata frita que vende lá no parque, faz isso. Saia com eles, tenta recuperar esse tempo. Esse mesmo carcereiro que bateu e judiou de Paulo e Silas, agora está cuidando deles, lavando os vergões. Olha que interessante, essa expressão vergões aqui significa que onde bateu as varas subiu um vergão muito grande. Agora veja a transformação do Evangelho. Esse homem que era bruto, truculento, austero, agora está cuidando. E a seguir, depois de cuidar de Paulo e Silas, o que Paulo e Silas faz com eles? Batiza ele e todos os seus.
Imagina a alegria de Paulo. Valeu a pena receber umas varas, uns açoites, e agora nós estamos batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E aí, quero caminhar para o final, quando o texto diz que eles foram para a própria casa do carcereiro. O carcereiro, sendo romano, convidar um judeu, pregador do evangelho, para sua casa, isso é muita coisa. E ele leva Paulo e Silas para sua casa, isso demonstra comunhão, afeto, põe à mesa, lembrando que lá na cadeia, na cela, na prisão, Paulo e Silas não estavam comendo absolutamente nada, porque eu fui fazer a lição de casa e nas prisões romanas eles comiam a cada 2 dias. Lembrando que a última refeição boa de Paulo foi lá na casa de Lídia, lembra disso? Depois da casa de Lídia, ele expulsou o demônio lá da jovem adivinhadora, e ele já foi preso, então já fazia um tempo que Paulo não comia. E aí o carcereiro, convertido, coloca a mesa, coloca os talheres bacana, faz uma comida boa, e veja, e com todos os seus, com toda a sua família, ele manifestava a grande alegria por terem crido em Deus. Aquela casa que era uma casa triste, agora se torna uma casa feliz, porque agora eles creem em Deus. Aquela casa que não tinha paz, agora desfruta da paz do Senhor Jesus. Aquela família que não tinha nenhuma expectativa, nenhuma esperança, agora tem a esperança do Evangelho e vê a transformação desse homem, desse carcereiro, e vê a transformação entre os seus. Amados irmãos e irmãs, o que nós podemos e precisamos fazer nos nossos dias, levar essa alegria para dentro das nossas casas. Eu me lembro da oração de Davi: restitui a alegria da salvação. E parece que algumas casas e algumas famílias não têm essa alegria da salvação. Uma pergunta que incomoda a mim, e eu espero que incomoda você: a sua casa é uma casa feliz? Sua casa é uma casa alegre? Você tem um lar feliz porque você crê em Deus? Olha o que o texto está dizendo. Se você quer ter alegria, tem que ter filho ou neto. Quem concorda? Porque casa que tem criança é uma casa feliz. E aí os filhos vão crescendo e o ninho fica vazio. Quem já passou por isso sabe o que eu estou dizendo. Os filhos vão embora, a casa fica vazia, e aí depois vem a alegria dos netos. Estou dando só um exemplo. E aí os pais que cuidaram dos filhos, que teve aquela alegria dos filhos, agora tem que ter a expectativa dos netos. Estou só dando um exemplo de uma casa feliz. Agora, acima disso, que as nossas casas sejam casas felizes, lares felizes, porque temos a mensagem do Evangelho em nós, e a nossa oração é para que os nossos queridos familiares também desfrutem dessa mesma expectativa de terem as suas vidas transformadas. Veja que esse lar é completamente transformado pelo poder do Evangelho, e eu oro, espero e clamo a Deus que os nossos lares também desfrutem dessa transformação que há no poder do Evangelho do Senhor Jesus. Que as nossas casas, que os nossos lares sejam lares felizes para a honra e glória do nosso Deus. E que nós tenhamos a responsabilidade de levar essa mensagem para todos os nossos queridos que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Amém?